Muito bem, estamos começando o Seleção Sport TV desta sexta-feira, véspera aí de um fim de semana que tem começo de decisões dos campeonatos estaduais e ontem tivemos o complemento aí de uma rodada de Libertadores. Diante disso tudo, vamos ver agora o que a nossa equipe escolheu como tema do Para o Ímpar. Quem sai em vantagem em São Paulo? Escolhemos o Campeonato Paulista para fazer a pergunta para vocês. Vocês têm a semana inteira aí de ser dito que isso é jogo para empate, que 1-0 é goleada, que enfim. Quem sai em vantagem São Paulo? Ponte. A Ponte recebe o Corinthians em casa. A Ponte sai em vantagem. Sai em vantagem, então vence o jogo. Vence o jogo. Tá surpreso? Não, surpresa que você respondeu assim direto, não questionou. Eu acho que a Ponte vence o quis jogo. Mudar o regulamento. Não disse que vai ganhar um campeonato, ela vence o jogo. Esse jogo. Se a Ponte vencer o jogo, a Ponte ganha o campeonato. Você vê que a opinião vai avançando. Já evoluímos, está percebendo isso aqui. Estamos passo a passo, estamos construindo aí um... Vilarão agora vai entregar a faixa. Acho que dá empate. E dando empate, o Corinthians sai em vantagem. Empate é vantagem para o Corinthians. Se bem que ninguém joga por dois resultados, né? Não. Dois resultados iguais. Não. Empatou tudo, vai para pênalti, né? Mas aí o fato de anular o jogo em Campinas, né? Deixar zerado o jogo em Campinas, levar para decidir começar em casa com embora o histórico igual. do Corinthians em casa em decisões não seja muito favorável, né? Deveria ser muito mais. Perde algumas decisões importantes em casa. Curioso isso, porque o Corinthians... Jogos de eliminação, né? O Corinthians embora às vezes também a eliminação aconteça fora de casa. O Corinthians não consegue mudar o panorama em casa. É tratado como eliminação em casa, mas ela aconteceu no jogo no tipo jogo o Guarani anterior. do Paraguai. Isso. Foi isso, né? A eliminação foi perdida lá. Claro. Aí em casa o Corinthians não conseguiu. O pensativo Wagner Vilarón. Você sabe, rapaz, que eu fico sempre buscando um detalhe que faça com que eu vá para um dos lados. Porque eu sei que falar empate ou muito equilíbrio dá essa sensação de muro, né? Mas, rapaz, não consigo descer. É muro, né? Resumindo. É sério, falando sério. É muro que você não quer palpitar ou é muro porque vai dar empate? Não, normalmente a gente tende para a tradição, para o peso da camisa do time considerado grande e tal. Mas, no caso, o Corinthians... Mas bola, analisando futebol, eu não consigo ver vantagem de nenhum lado. Por exemplo, o Corinthians tem uma equipe que eu considero mais organizada de modo geral. A Ponte tem um poder de fogo, tem uma linha de 3 atacantes que é melhor do que o do Corinthians, embora o Corinthians tenha o Jô numa grande fase. Então, os dados, qualquer coisa que você pegue como referência, sugere um equilíbrio. Então, vamos ver. Se até o final do programa eu pensar em alguma diferença para um lado ou para o outro, eu falo. Tem que falar pro Jô que é clássico, hein? Chegar no ouvido dele e falar, Jô, ó, é claro, Ponte Preta é um grande rival de São Paulo, é clássico. Peraí, eu percebi bem, tivemos um pedido de adiamento no Para o Ímpar. Isso é inédita. Isso nunca antes. Já teve gente no muro que não quis responder, agora eu vou falar só que questionou o regulamento, que tinha pergunta que tinha feito ter sido eu acho que não de outro jeito. precisa esse parênteses. Eu acho que Corinthians e Ponte Preta é clássico. Pela história do jogo, virou clássico. A Federação Paulista não acha, né? Até não acha, pela questão de ter torcida. De ter duas torcidas. Clássico. Historicamente se transformou num clássico e eu acho que é um grande clássico. Eu vejo assim. Eu penso que, primeiro, dizer que a melhor coisa que aconteceu é a federação não achar clássico, primeiro para que tenhamos a possibilidade de ter duas torcidas e tenhamos a possibilidade de ter jogo em Campinas. Felizmente não se fez aquela coisa que se faz, vamos levar os dois jogos para o Morumbi, ou, enfim, para a Arena Corinthians. Isso dá um equilíbrio, dá uma justiça, a meu ver, importante. Com relação à pergunta, eu também tendo a avançar um pouco. Eu acho que tenho uma sensação de que o Corinthians será campeão. Acho que o fato de jogar o segundo jogo em casa vai ser importante. Agora, com relação a esse primeiro jogo, acho que esse é o jogo em que a Ponte tem para decidir. É a chance dela, é a chance de construir uma vitória, até pela maneira como o Gilson Kleina arrumou o time, por esse poder de fogo a que se referiu o Vila.
Se ela conseguir ali fazer um placar, conseguir um 2-0, até tomar um 3, uma diferença de 2, 3 gols, aí a situação muda inteiramente dessa minha previsão. Mas acho que no fim das contas vai dar Corinthians. Mas veja que curioso. Concordo com o Gonza quando essa questão de decidir em casa. Se o Corinthians conseguir controlar bem o jogo em Campinas, o fator campo nessa hora pesa bastante, porque tem toda essa questão da camisa, da tradição, da torcida, enfim. Mas é uma situação em que a Ponte se viu nas 2 etapas anteriores do campeonato. Sim. Contra equipes grandes, né? Nas quartas ele eliminou o Santos, fazendo o primeiro jogo em Campinas e decidindo no Pacaembu, conseguiu controlar. E na semi contra o Palmeiras, na mesma situação. Primeiro jogo em Campinas, tendo que fazer o resultado, e fez de uma forma espetacular. E mais uma vez controlando o jogo em São Paulo. Então a Ponte, quando ela precisou atacar, fazer o resultado, ela foi eficiente. E quando ela precisou segurar o jogo, se defender fora, ela também foi eficiente, embora tenha perdido no Pacaembu pro Santos. Não fez gol nesses 2 jogos. Não fez gol, mas conseguiu sair com a classificação. Tudo vai depender do que a Ponte vai obrigar o Corinthians a fazer, né? Porque a gente sabe que o Corinthians é muito bom defensivamente, mas na parte ofensiva, imaginar que o Corinthians vai ganhar de 3-0, até de 2 gols de diferença. Acho que ninguém vai ganhar essas decisões, todas elas, o meu palpite, que ninguém faz mais de 2 gols de vantagem. Nenhuma delas. Nesse primeiro jogo e provavelmente no segundo também não. É tudo muito igual. Mas ninguém imaginava que a Ponte ia fazer 3 no Palmeiras também. Nem eu. Essa foi a grande surpresa. Nenhum estado. Esse foi o ponto fora da curva. Mas é a exceção que justifica a regra do LED. Eu continuo não imaginando. Acho que a Ponte, por exemplo, a Ponte ganhar do Santos, lógico, surpreende por causa da tradição do Santos, mas o Santos não está num momento, não está no momento que estava ano passado. Eu comentei essa semana Santos e Paysandu na Vila, o Santos com a sua melhor formação, força máxima, e foi foi um parto para o Santos ganhar. Confirmou a vitória no final com o gol do Copete, mas com atuação burocrática, previsível. Enfim, o Paysandu perdeu gols no começo do jogo. Enfim, acho que a Ponte ali fez mais ou menos o que tinha que fazer. Agora, considero que essa decisão em São Paulo é a mais equilibrada. Na minha visão, é a mais difícil de responder a pergunta. Qualquer outro estadual que fosse escolhido para se fazer o par ou ímpar, acho que teria uma resposta mais fácil de se dar do que essa. Antes de chamar o Thiago Crispo, eu tenho um recadinho. Cadê o Vitão, hein? O Vitão mandou um tweet para nós. Vitão já participou do Seleção via Twitter. Nosso Vitor Guedes. Esse é um tema recorrente aqui, quando ele fala do Corinthians em jogos decisivos, ele sempre vem com essa história. Gol de Basílio em 77 deu nome a filho de corintiano. Ainda bem que não foi o Russo. Olha aí. Ó. Quem disse que o Vitão é corintiano? Esse é o famoso... O povo insiste. Eu sei que a mãe do Basílio é corintiana. E o Basílio, que ganhou inclusive a camisa 8. Tá aí ele, ó. Famoso Basílio Guedes. O Vitão filho fala de tanto corintiano. dele. Mas o nome do menino é Basílio, não É Basílio. Você achou que era brincadeira, que era Achei pilha? que era pilha. Não, é verdade. Basílio Guedes. Vulgo Baza. Tá aí, vulgo Baza. Legal. Muito bem. Parabéns, Vitão. Parabéns, Vitor. E parabéns ao Basílio também, né? Ganhou um Basilinho presentão. ou Basilhão? E esse é o tweet que ele mandou. Não, os dois. 2 empates da Ponte Preta. Penalidades são formalidades. E ele disse que vai ser 1-1. Aí, Ainda mais em Itaquera, né? Vitão participando via Twitter do nosso Par ou Ímpar, coisa que os internautas costumam fazer também. E eu hoje queria propor uma nova hashtag. Posso? Pode manter a hashtag normal para você participar, mas é o seguinte. Antes de chamar o Thiago Crespo, eu queria dar os parabéns aqui ao Pingastros. É o time de pelada do meu tio Gersinho, lá em Juiz de Fora. Vai fazer um churrascão amanhã e infelizmente não poderia estar presente. Então, fica aqui meu grande abraço para o meu tio, grande peladeiro. Já me levou para jogar no Pingaço. Pingastros. Pingastros. Astros da Pinga. Camisa azul e preta. São times turbinados. Inter de Milão. Tem antidoping? Não tem. Se tiver, não tem jogo. Não passa. Você não vai contar a sua estreia no Pingastros? Escanteio, entram no segundo tempo, bola lançada na área, primeiro toque meu na bola, gol. Depois não foi, né? Teve o segundo Não foi toque? sempre Teve assim. o segundo toque? Não? Não lembro, acho que... E você estava mamado? Não, tranquilo.
Entrei tranquilão. Mas a condição sine qua non para jogar no Pingado. Não é não. O time é democrático. É 7 de 11. 4 O podem. estado etílico da zaga adversária. 4 podem estar normais, na Eu normalidade. sempre achei o Led um ótimo entrevistador, porque ele vai ali, ó. Mas nesse caso não, era domingo de manhã, pô, não tá. Tranquilo. Não significa nada para muita O gente. regulamento prevê que Mas o que 3 eu queria- pelo menos tem que estar sóbrios. Não, é que nem a regra dos estrangeiros. Então eu queria propor hoje o seguinte: muitas vezes o pessoal de casa me pede, manda um abraço aqui pro meu grupo de pelada e tal. Então, hashtag minha pelada no seleção, hashtag minha pelada no seleção, diz aí. Para onde, para quem você quer que eu mande um abraço? E hoje, essa sexta-feira, será pequena para tantos abraços, como diria um colega nosso do Rádio Carioca, né? Então, seguindo em frente, Thiago Crespo, quer que mande abraço para alguma pelada aí, Thiago, ou vai direto com as informações da Ponte? Eu mando um abraço para vocês, Barreto. Opa! Muito boa tarde a todo Valeu. mundo que está acompanhando aí o Seleção Sport TV Hashtag conosco. puxa Antes saco. de mais nada, queria dizer uma coisa. É isso aí, exatamente. Mas eu queria dizer uma coisa, Barreto. Ontem eu estive na casa do Vitor Guedes para gravar uma reportagem, até vender aqui o Merchan Sport TV News Noite da edição de hoje. Porque eu estive na casa do Vitor Guedes ontem para gravar essa história do filho dele. E aí a gente perguntou pro menino se ele tivesse um irmãozinho, que nome ele gostaria que tivesse o irmãozinho dele. Sabe que nome ele escolheu? Sócrates. Você imagina se o Vitor então tem outro filho, Sócrates e Basílio. Imagina o peso dessa família, Marcelo Barreto. Demais, né? Me parece que Basílio permanecerá filho único. Tá caro criar outra criança hoje em dia, acho que o Vitão vai ficar por aí mesmo, né, Thiago? Exato. É isso. Vamos falar um pouquinho da Ponte aqui então, Barreto. A gente fala ao vivo do CT da Ponte Preta. A equipe fez um treinamento hoje a partir das 9h30 da manhã, só que portões abertos para nós da imprensa só a partir das 11h15, quase 11h30 da manhã já. A gente acompanha o movimento final. Claro, o Kleina tem feito isso, fez contra o Santos, fez contra o Palmeiras também. Semanas decisivas, ele acaba optando por fazer mistério em torno da escalação e não deixa a gente ver nada do treino tático. Então, quando a gente começou a acompanhar a movimentação por aqui, os jogadores já faziam rodas de bobinho, o Potker estava jogando um futevôlei ali com o pessoal. Agora, o que a gente viu também é importante salientar, os jogadores treinando pênaltis desde já, treinando bola parada também, faltas com barreira, e o Luca, um aproveitamento excelente nas faltas. Vale lembrar também que na primeira fase, o Corinthians sofreu aqui dentro de Campinas, empatou em 1-1 no finalzinho do jogo, gol do Léo Santos, mas quem fez o gol da Ponte Preta foi exatamente o Luca e exatamente de falta, então deve ser uma das principais armas da Ponte no próximo domingo nesse jogaço, primeira final do Campeonato Paulista. Quem falou por aqui, Barreto, foi o Fernando Bob. Ele é o capitão da equipe, a gente sabe que tem mistério ainda, o único desfalque da equipe é o Marlon, zagueiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Kleina deve optar pelo Fábio Ferreira ou pelo Cadu. A possibilidade do Fábio Ferreira é um pouco maior pela experiência dele, mas experiência também é o que não falta ao Fernando Bob, que é o capitão da equipe, já chegou é a terceira final, na verdade. Ele chegou na final do Campeonato Paulista em 2008, chegou na final da Sul-Americana e falou um pouquinho sobre a expectativa para essa terceira final com a camisa da Ponte por parte dele e sobre o jogo proposto pelo Corinthians. Vamos ouvir então Fernando Bob. A gente sabe que a gente está jogando em casa, vai ser um jogo difícil contra o Corinthians, a gente sabe disso. Se acontecer o que aconteceu no jogo do Palmeiras, a gente vai ficar feliz, vai dar o nosso máximo para isso, mas cada jogo é uma história, a gente tem que respeitar cada jogo. A gente tem uma maneira de jogar, a gente sabe que a nossa maneira tem dado certo, mas a gente sabe que cada jogo é uma história. A gente respeita muito a equipe do Corinthians, mas a gente tem que dar o nosso máximo. A gente sabe que está jogando em casa, o fator casa tem sido muito importante pra gente. A gente vai se adequar ao jogo no momento certo. Eu acho a equipe do Corinthians um pouco parecida com a nossa, no termo de marcação, e é muito forte no contra-ataque. A gente sabe que o Jô está vivendo um grande momento, mas tem jogadores experientes lá como o Jadson e o Rodriguinho que são jogadores que podem decidir um jogo. Então a gente tem que estar focado nisso para entrar e fazer o nosso máximo. Tá aí, ele falando do Jô, eu vi vocês também no comecinho do programa, aí alguém disse, tem que avisar o Jô que é clássico. Eu fiz essa pergunta pra ele, eu tava no jogo contra o São Paulo, onde ele marcou mais um gol, aí depois na zona mista, ali na saída dos jogadores do estádio, eu perguntei pro Jô, falei, Jô, próximo domingo, contra a Ponte Preta, é clássico? E aí ele deu risada, claro, mas disse que sim, que vai encarar como um clássico. A gente sabe que o Jô, em 5 jogos até agora, contra os grandes rivais do Corinthians dentro de São Paulo, o Jô marcou 5 gols, 3 deles contra o São Paulo, inclusive. E a gente sabe também, Barreto, que tem 2 jogadores corintianos no elenco da Ponte Preta, né?
o zagueiro Iago, que está fazendo um grande campeonato paulista, uma defesa muito sólida da Ponte Preta, e o Luca, que é o vice-artilheiro da equipe na competição com 7 gols, ambos emprestados até o fim do ano. Ontem no Corinthians, o Maicon e o Guilherme Arana foram perguntados sobre o possível papo, estão trocando mensagens de repente, estão conversando com os jogadores daqui da Ponte Preta. Vamos ouvir então o que disseram os jogadores corintianos a respeito da final e de uma possível troca de zap-zap aí com os jogadores que estão aqui na Ponte Preta. A gente está muito feliz em poder disputar essa final do Campeonato Paulista. Sabemos que vai ser muito difícil, o Fábio já passou alguns vídeos deles, mas a gente está muito feliz. Eu acho que vai ser um título muito importante para a gente ao longo do ano, mas não vai ser fácil, por isso que estamos trabalhando forte e estudando muito a Ponte Preta. Eu e o Luca e o Iago, a gente não trocou mensagens nessa semana ainda. Tenho certeza que eles estão focados, assim como a gente, porque vai ser um grande jogo, um jogo muito difícil, semana de concentração, porque sabemos da dificuldade que vai ser encarar a Ponte Preta lá e aqui. Então, acho que é mais por esse lado mesmo, estamos focados e a gente está deixando um pouco de lado as trocas de mensagem. Então, eu tenho grandes amigos lá, né? Fiz grandes amizades, acho que amizades que me ajudaram muito o tempo que eu passei lá e que dou muito valor a isso, né? Acho que as amizades que a gente faz nos clubes são muito importantes, então tenho amigos lá, grandes amigos, propriamente o Iago e o Luca, que convivi aqui, mas não trocamos mensagem. Acho que está totalmente focado tanto o lado deles quanto o nosso. Acho que o foco está sendo essencial e vamos deixar para depois da final, quem sabe fazer uma brincadeira, alguma coisa, mas agora acho que é foco total. Acho que estamos sendo muito profissionais e deixando um pouquinho esse lado de mensagem, provocação de lado e focar mais no jogo mesmo. Tá, e o Maicon se referiu aos amigos dele da Ponte Preta, porque vale a gente lembrar também, ele passou o ano passado inteiro aqui, né? Ele se destacou nas categorias de base do Corinthians, aí para ganhar aquela casca, para ganhar experiência, o Corinthians acabou emprestando para a Ponte Preta, ele passou todo o ano de 2016 aqui em Campinas. Barreto, para finalizar da minha parte aqui, a Ponte faz um treino amanhã, um último treino antes do jogo, mas não é no CT não, vai ser lá no Moisés Lucarelli, já estádio da partida, com portões abertos para nós jornalistas e portões abertos também para a torcida, que inclusive vai lotar. Todos os ingressos foram vendidos em apenas 7 horas. No primeiro dia de venda, já na quarta-feira, os pontepretanos esgotaram todos os ingressos. Expectativa de casa cheia, praticamente 18 mil pessoas no Majestoso, no estádio Moisés Lucarelli. Tá certo, Barreto? Tá certo sim, Thiago. Valeu. O pessoal já tá mandando aí mensagens com a hashtag Minha Pelada no Seleção. Só queria avisar para o Thiago o seguinte, acho que ele até já se despediu lá, né? Mas se ficarem fazendo essas reportagens com o Vitão e o filho dele que chama Basílio, o Globoesporte.com ele fez, daqui a pouco vão pensar que o Vitão é corintiano. Absurdo. E ele é um cara que não revela o clube, não um jornalista que faz questão de não revelar para que clube torce. Olha aqui, de boa futebol e pelada, não, de boa futebol e cerveja, de Salvador na Bahia, Lucas Delosso. Nalisson Novaes, abraço para a cambada da pelada de Cariacica. É boa essa, hein? Quem mais? O Yuri, quer que eu mande um abraço para os vivenciados. Deve ser uma pelada já na minha faixa etária. Vamos ver se vai dar mais. É o sub-50. Ayrton Silva, galera do Zebrinha, o time em que ele joga. Né? Gustavo da Rosa, turma do Real Black. Joga toda quinta-feira. Então foi ontem, né? Deve estar ainda meio quebrado lá o Gustavo. Se ele for como eu aqui às quartas. Pelada do 12 de outubro aqui em BH, Brauler Vinícius. Pô, teve um que mandou foto aqui. Depois vamos combinar de botar as fotos aí da galera que manda. Ó. Ih, o time é um uniforme igual ao do Pingastos aí, azul e preto. É o Barroso UFC. Ele botou o uniforme igual ao Pingastos. Lucas Farias. Daqui a pouco tem mais, hein? Futebolzinho de quinta de Florianópolis, Leonardo Moacir. Muito bem, abraço para todos. Futebol de quinta é o nível do time ou é o dia que se joga? Futebolzinho. Futebol de quinta. Toda quinta tem o nosso futebolzinho. De futebol quinta. De quinta. Marca na quinta-feira para disfarçar. Para você sabe que você reclama que fica todo quebrado, porque você já está passando da idade. Meu pai jogava numa pelada que tinham 2 categorias. Uma era INSS, até 65 anos. A partir de 65 tinha que jogar no IML. IML? Eram duas categorias. O pessoal do IML estava habilitado para jogar no INSS. Passou da idade. Depois de 65? Imagina jogar com 65. Com o INSS ainda, graças a Deus. Dá para curtir mais um pouquinho de pelada. Muito bem, parabéns aí para todos os peladeiros.
Grande Lédio Carmona, hoje o programa está imperdível. Olha o Zé Canissa disfarçado lá, ó. Felipe Brasil, né? Valeu, Felipe. Arrumou um codinome. Combinamos bem, ainda bem que você mandou na hora certa. Elogiar. Aí, ó, de boa, futebol e cerveja. A gente vai passando ali e o que eu puder eu vou lendo aqui, tá, rapaziada? Mas de qualquer forma vai valer aí o registro dos peladeiros que acompanham o Seleção Sport TV. Só não vale aproveitar a paralisação para fazer uma pelada extra, né? Aí não dá, né? Quem participou da paralisação tem que ir para a rua reclamar os seus direitos. Informações trazidas pelo Thiago Crespo da preparação da ponte. Ele me lembrou o caso Rui Rei. Isso. Aliás, hoje falar em pelada tem campinho da pelada, mas é daqui a pouco. Vai ser no segundo bloco já com o pessoal de São Paulo. Porque o Corinthians hoje tem 2 jogadores emprestados à Ponte Preta e graças a Deus mudou essa bobajada e eles vão jogar, né? Mudou em alguns lugares, né? Tem clube que continua não permitindo. Eu acho sensacional. Mas pelo menos não é mais lei, né, Lédio? Não, porque não antes é mais lei. parecia uma lei não escrita. Não, mas não tem uma determinação agora de que não pode mais não fazer pode ter isso? cláusula no contrato. Não pode ter cláusula, Isso, mas não tem pode. acordo de cavaleiro que o sujeito não joga. Famoso acordo de Acho cavaleiro. ótimo que o Corinthians não tenha tentado um acordo de cavaleiro. Se liberou o jogador, acho até que liberou errado. O Luca, por exemplo. O Luca é um jogador que o Corinthians não deveria ter liberado. Os dois. O Iago também? Também. É que pense no momento em que o acordo foi feito. Né? Eles o esperavam acordo ter o Potker, né? Acordo Potker. no Parque São Jorge, não deu certo, teve toda aquela confusão. Só que aí o Iago e o Luca já estavam na ponte, não tinha como você Mas puxar o Corinthians não tem o Potker porque não quis. Não né? quis o Potker. Não, e você lembrou muito bem, acho que a semana passada. Não, vai jogar a Copa do Brasil, a gente precisa da Copa do Brasil. No fim, o Corinthians caiu da Copa do Brasil antes do Potker ficar à disposição. Então não faria a menor diferença. Mas o que tem o Rui Rei? O Rui Rei foi contratado pelo Corinthians logo depois da famosa final de 1977. Depois de ser expulso na final. Depois de ser expulso na final. E começou uma pilha. Rui Rei cavou a expulsão, porque já estava comprometido com o Corinthians, e ele deu uma resposta maravilhosa. Essas pilhas responsáveis do mundo do futebol. Essas coisas bem altamente apuradas, fundamentadas que existem no mundo do futebol. E ele deu uma resposta maravilhosa. Ele disse assim: quem é que ia confiar num jogador desonesto? Ou seja, para que o Corinthians ia me contratar sabendo que eu sou desonesto? Porque se eu fui desonesto contra o Corinthians, eu posso ser desonesto, né? Jogando pelo Corinthians. Agora, essa foi uma resposta que ficou muito marcada assim, na história do futebol ainda brasileiro. que eu entenda a posição de vocês sobre os jogadores emprestados, eu acho que tem um pouco também de proteção ao próprio atleta. Vamos imaginar, tá? O Iago e Luca vão voltar para o Corinthians provavelmente, tá? Mas vamos deixar esses nomes de lado. Vamos supor que o Corinthians tivesse emprestado um goleiro para Ponte Preta. E esse goleiro, honestamente, toma um frango. Tomasse o frango do título. A carreira desse goleiro ia estar manchada. Aí não pode emprestar. Aí o fato é que não pode emprestar. Se você acha que vai ter um problema com o jogador, então não empresta, fica com ele. Não, mas você não acha que vai ter um problema. Ou empresta para um time que você nunca vai enfrentar. Você acha eu que acho que os jogadores têm que ser eles devem ser emprestados para times de outros estados, de outras divisões, para que se tenha esse cuidado com o seu atleta, o seu patrimônio. E pode acontecer alguma coisa numa eventualidade. Claro que quando o Corinthians emprestou esses jogadores para a Ponte, talvez não estivesse pensando em fazer uma final contra a própria Ponte Preta. Mas pode acontecer do Iago pisar na bola, finalzinho de jogo, o Iago pisou na bola, escorregou, perdeu a bola, saiu o gol do Corinthians. Fica marcado, é ruim para o atleta. Então, eu acho que tem um peso na carreira do atleta. Para os clubes, não sei se faz tanta diferença assim, mas quem pode ser prejudicado realmente por conta disso é o atleta. Você realmente acha que o dirigente pensa nisso no momento em que ele tenta barrar o jogador de enfrentá-lo? Não, ele não está pensando nisso, ele não. Pensa Ele está assim, pensando no ele atleta, não. Ele pensa na pressão que ele vai receber da torcida. Se o cara faz um gol, o gol do time. Como o Luca fez na fase de classificação, o Corinthians perdeu para a Ponte em Campinas por 1-0, gol do Luca numa falha. E é uma preocupação justa também, sabe? Você está preocupado com os responsáveis do mundo do futebol, não só da imprensa. Eu ia falar da imprensa, do mundo do futebol. Por exemplo, se o Iago está jogando pelo Corinthians, pisa na bola do mesmo jeito, dá um gol para a Ponte, ele ia ser crucificado da mesma maneira. Sim, mas não vai ter nenhum. Todo mundo vai achar. Foi uma falha do Iago. Aí essa é uma crucificação esportiva. Agora, se o cara faz. A outra é a crucificação irresponsável. Isso. Olha, podem dizer que ele é desonesto, tudo.
E, Vilarão, eu acho até que essa preocupação também do dirigente, ela não está incorreta, não. Porque hoje, muitas vezes, os jogadores são emprestados com o clube de origem pagando boa parte dos salários. Mas não faz o menor sentido eu pagar 50% do valor de um atleta para ele fazer gol em mim. Então não empresta. Então eu acho que, que os dirigentes têm que tomar mais cuidado com isso. Já que não pode mais proibir, ou que o correto é não deixar o adversário, o seu jogador enfrentar o seu próprio time, então tem que tomar cuidado para quem você vai emprestar. Os jogadores emprestados pelo Corinthians podem ser decisivos nessa final? Sem dúvida. Podem. O Lucas fez 7 gols no campeonato. O segundo artilheiro da Ponte. Os dois juntos têm 16 gols. O Lucas fez gols importantes e o mesmo no Iago título brasileiro do é um bom Corinthians, zagueiro. inclusive. O Iago é um bom zagueiro. Os dois teriam um lugar hoje no elenco do Corinthians. 2015 o Lucas No elenco, chegou a certamente. ser Gols importantíssimos. Não, chegou o gol a- contra o Vasco, que foi o gol do título do Corinthians em São Januário, foi o gol do Lucas. Não Olha, foi exatamente. quando o Corinthians foi campeão? Ele entrou muito bem, fazendo muitos gols bonitos. Se o Romero consegue ser titular do Corinthians, o Lucas estaria disputando posição O com Romero tranquilidade. É um lutador, é um jogador que... Lutador, claro. Mas o Lucas talvez seja melhor que ele, tecnicamente é melhor do que ele. Ah, claro, mas Então, e você consegue transformar um bom jogador, num jogador lutador. Quer dizer, alguns às vezes não conseguem. Mas muitos é útil. conseguem. O Romero é um jogador... É útil, mas é titular do Corinthians. Você fala assim, você quer montar um time para ser campeão brasileiro? Vamos começar aqui, o Romero está no time. Já não sei se passa tanta confiança assim para a torcida. Quer contratar jogador lutador, vai lá no Penharol. Esse Penharol tem vários. Esse empréstimo do Iago e do Lucas vai até quando? Até o fim do ano? Acho que é fim do ano, né? Porque era a negociação do Potker, né? Não faria muito sentido ser só Campeonato Paulista. Até porque o Potker viria depois do Campeonato Paulista. Mas o Corinthians continua com interesse no Cleison, né? Continua. Que também não é bom, né? Eu também não acho interessante Nesse momento anunciar o interesse. Como diriam aqueles, ter sido ventilado agora. Mas enfim, o interesse poderia ter acontecido já, não ter sido ventilado, enfim. Eu acho que a gente precisa amadurecer Não é em muito relação a apropriado, isso. mas... Acho que a gente está Vamos nessa. ainda preso muito a questões passadas. A gente tem que mudar um pouquinho essa linha de raciocínio. Se você tem um jogador e o Corinthians empresta esse jogador, qualquer clube empresta para o outro, pagando metade do salário, você concordou com isso. Você acha que para você, clube, é mais interessante não gastar tanto com aquele atleta, dar rodagem para ele, dar experiência, seja lá o que for. Você está concordando com essa transferência. Então, acho que por princípio, eu respeito, entendo as suas argumentações, André. Mas a partir do momento que eu, Corinthians, aceitei e julguei que para mim também é interessante o empréstimo do atleta, por que não? Por que impedi-lo de me enfrentar? Ele está prestando serviço para aquele clube naquele momento, ninguém me obrigou a pagar parte do salário dele, eu concordei com isso. Então você privar o atleta, por exemplo, de disputar uma final de campeonato, se isso estivesse valendo, Luca e o Iago não poderiam jogar a final do campeonato, que a Ponte não chega a quase 40 anos, 38 anos. 38 não, 81, né? 36 Não, seria uma anos. frustração para os atletas, mas Então por não outro é- lado não é uma bacana. precaução também. Imagina só, durante o campeonato Mas mesmo. com a qual você concordou. Tá, mas e pro jogador? E se esses jogadores, eles jogam, vamos lá que eles tenham uma atuação desastrosa. Claro que são posições, o Iago corre mais risco do que o Luca. Mas imagina um goleiro. Aí ele tem uma atuação desastrosa. Acontece, de é do acontecer. jogo. Então, mas É ele do vai jogo. ficar marcado Por isso pra que eu acho sempre. que a nossa mentalidade precisa mudar. A gente precisa começar a aceitar um pouco Se melhor você não isso. tiver emprestado e tomar um frango na final, você vai ficar marcado Sim, mas pra sempre do também. ponto de vista esportivo. eu falei, não o Iago não pode falando pisar na de bola verdade, com a falando de camisa verdade. Tem uma situação que talvez seja pior, porque, por exemplo, no caso dos jogadores do Corinthians para a Ponte, isso aconteceu no começo do campeonato. Você não tem como prever que lá na frente esses dois times vão fazer a final. Me lembro da final do Campeonato Carioca de 2005, Volta em Redonda. que o goleiro do Volta Redonda foi anunciado antes da final. Lugão, Foi anunciado Lugão. como contratado. Lugão. Lugão. E foi contratado e nunca jogou no Fluminense. Exatamente. E foi contratado pelo Fluminense e foi anunciado como jogador do Fluminense Isso é uma antes da final. E o Fluminense fez um gol Acontecia com o muito. Antônio Uma Carlos falha do Lugão. no último minuto do jogo. Isso é muito mais complicado porque foi ali em cima da final. Rapidinho, o Casão me corrige aqui. A Ponte chegou à final em 2008. Não faz 36 contra o anos. Palmeiras. Foi 77, 79 e jogou. Faz Um abraço, 9 anos. No um abraço começo dos para anos nosso 80 também Casão, teve né? ponto São Claro. Paulo. Alô, Casão. Valeu, Casão. Alô, Show. Casão. Valeu, Casão. E